Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, é com muita alegria que nós estamos iniciando o programa de número 56 da série Estudando o Livro dos Médiuns aqui pela FEB TV. O tema de hoje é o capítulo 16 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Este é o programa de número 2, em que estamos estudando o capítulo 16, intitulado por Allan Kardec, Médiuns Especiais. O tema se refere a aptidões especiais dos médiuns. E Kardec apresenta um quadro de classificação das diferentes espécies de médiuns. Recordando o que Allan Kardec menciona no início do capítulo, essa classificação ela foi revista pelos espíritos. Algumas categorias incluídas pelos espíritos. Não fica muito claro se Allan Kardec chegou a identificar todos esses tipos, ou alguns foram informados pelos espíritos, feita uma classificação, embora o codificador não tivesse observado presencialmente. Dada a natureza do codificador, o mais provável é que ele tenha assistido manifestação de todos esses tipos de médiuns. A gente observa também aqui que muitas dessas aptidões são compartilhadas por médiuns. Em outras palavras, o médium não tem uma aptidão só. Por exemplo, o médium pode ser psicógrafo e psicofônico. Ele pode ser psicógrafo e receber poesias. Ele pode ser psicógrafo e receber ditados literários. Então, essa classificação ela é muito útil para que o indivíduo perceba em si a faculdade mediúnica, aquela sua disposição natural, e também para os dirigentes de reunião mediúnica, para auxiliar o médium a ampliar os seus potenciais psíquicos naquela faculdade em que ele está se especializando. Certa vez nós conhecemos um médium que ele começou no grupo mediúnico desenvolvendo a faculdade mediúnica de psicografia e de psicofonia ao mesmo tempo. Não há inconveniente nenhum. No caso específico, o dirigente sugeriu que ele aperfeiçoasse uma primeiro e depois a outra. E assim ele o fez. Ele optou pela psicofonia. Por quê? Porque ele tinha maior familiaridade, era aquela que ele sentia um impulso mais persistente, ele sentia mais naturalidade no transe psicofônico. Ele trabalhou vários anos assim, e depois ele, embora não tenha abandonado de todo a psicografia, mas quando ele já estava bem apto à psicofonia, ele então se dedicou à psicografia. Então, isso acontece com os médiuns, isso é muito natural. O médium pode, como eu disse, desenvolver ambas as faculdades, ou optar por uma e depois por outra, significando que existem médiuns que têm mais de uma aptidão. Existem médiuns que, além dessas duas aptidões, ele também tem aptidão, por exemplo, para a materialização, doação de fluidos para materialização. Outros médiuns não, embora todos nós tenhamos fluido animalizado potencialmente liberável para materializações, mas muitas vezes o médium não
se presta a essa atividade. Talvez por falta de oportunidade ou porque não seja o seu programa reencarnatório. É importante lembrar aqui também uma observação, que nenhuma faculdade, nessa classificação Kardec faz de fenômenos de efeitos físicos e fenômenos de efeitos intelectuais, não existe nenhuma pura. Isso é muito interessante o codificador dizer. Ou seja, mesmo sendo um médium de efeitos intelectuais, no momento em que o indivíduo está atuando, ele libera um pouco de fluido magnético. Ele pode também doar ectoplasma, digamos assim, e até espalhar-se pelo ambiente. Como outros médios, que não têm uma faculdade muito ostensiva, são os médios de sustentação, que a gente assim define, ou médios de apoio em reunião mediúnica, que dão grande quantidade de fluido ectoplasmático e muitas vezes nem percebem, o que dá sustentação ao transe mediúnico. Fato é que existem pessoas, portanto, que têm aptidões mais amplas e outras pessoas que têm aptidões menos amplas. Isso não se refere a dizer que um médium é melhor que outro. Um médium é superior a outro. Os espíritos sempre dizem que a superioridade é moral, porque a faculdade, ela é física. A aptidão é física para certas possibilidades ou manifestações. E o que, aliás, é uma distorção que seria até indevida, mas assim, em termos de reflexão, é muito comum a gente ver uma pessoa que detenha várias possibilidades, ele psicografa, ele aplica o passe de cura, ele entra em transe, ele desdobra, portanto é um médium sonâmbulo também, achar que essa pessoa é melhor que outra. A pessoa melhor que outra, e não a faculdade. E muitas vezes essas pessoas até recebem um tratamento especial. Sobretudo se incorporarem um mentor. É aí então que muitas pessoas, por falta de conhecimento, começam a atribuir qualidades especiais à pessoa porque ela se sintoniza com o mentor. O que na prática, isso os espíritos mostraram que não tem nada a ver. A facilidade para aptidões variadas com a qualidade moral. Muitas vezes a pessoa ela é dotada de uma aptidão só, intuitiva, mas é de sorte tão moralizada que essa faculdade ela passa a ter um grande destaque em auxílio ao próximo e a si mesmo, do que outros que detêm faculdades múltiplas, mas é uma pessoa destituída de segurança, de conhecimento, de equilíbrio, e acaba ficando, digamos assim, em desequilíbrio por causa das suas condições morais, obviamente não por causa da faculdade. Kardec, na Revista Espírita de 1859, ele faz uma interessante observação sobre o que nós estamos comentando. O médium, diz Allan Kardec, deve seguir o impulso que lhe é dado, conforme sua aptidão. Deve procurar aperfeiçoar essa aptidão pelo exercício, sabendo que é inútil tentar adquirir a que lhe falta, por prejudicial à que possui. De maneira alguma devemos forçar nosso talento, pois nada faríamos com perfeição, disse La Fontaine. E podemos acrescentar, nada faríamos de bom. Quando um médium possui uma faculdade preciosa, com a qual pode tornar-se verdadeiramente útil, que se contente com ela e não procure uma vã satisfação ao amor próprio numa variante que enfraqueceria a faculdade primordial.
Se esta deve ser transformada, o que muitas vezes acontece, ou se deve adquirir uma nova, isso virá espontaneamente e não por efeito de sua vontade. Esse texto é muito importante para o desenvolvimento da mediunidade, para a prática mediúnica e para que o médium saiba aproveitar a sua aptidão e perceba também os seus limites. Perceber os seus limites não é demérito. Nós conhecemos também pessoas que tinham muita vontade de psicografar. Tentaram um tempo. Saíam rabiscos, não saíam ideias claras, e a pessoa desistiu. É errado a pessoa desistir? Não. Ela não tinha aptidão para psicografia. Ela fez um teste consigo mesma e verificou que não tinha aptidão, então ela abandonou e ficou só com aquela que seria a psicofonia, a primordial. Então, quando o indivíduo força isso, ele acaba entrando para o campo da imaginação e prejudicando aquela sua faculdade básica. Por isso é que nós falamos, às vezes o intuitivo é muito mais útil do que um médium que psicografe, entre psicofonia, porque a gente, nessa comparação, daria a impressão assim, como ele só tem uma, né? Ele teria uma menor possibilidade do que outro que tem 2 ou 3 especializações mediúnicas. Então, o codificador aqui nesse texto, ele diz que se a pessoa ela tem uma aptidão, que ela procure aperfeiçoar essa aptidão. Então, se ele for médium psicofônico, ele dedique à psicofonia. E procure se aperfeiçoar nisso. Se tiver que surgir outra, isso deve vir espontaneamente. Ou seja, quem coordena a faculdade mediúnica do médium é o seu mentor. Quando Kardec coloca aqui que ela virá espontaneamente, porque ele viu isso de observação, aqui está embutida a informação de que são os mentores do médium que, verificando a necessidade, o compromisso do indivíduo, a necessidade do próprio médium, a necessidade dos outros, ele pode ampliar a sua capacidade receptiva mediúnica para outros ângulos. Mas que o médium não force isso, porque é prejudicial e não vai dar um bom resultado. É o que ele coloca aqui, nós não faríamos com perfeição, não faríamos nada de bom. Então, nós temos recebido, inclusive, algumas perguntas no Telegram, pessoas perguntando assim, como é que ela faz para ampliar a intuição, para ela desenvolver mais a sua faculdade mediúnica, para ela se tornar um instrumento mais apto? E isso depende da prática, do estudo e do esforço psíquico de autocontrole, de transformação moral. De sorte que o resto vem espontaneamente. Então, não tem uma fórmula milagrosa para você ampliar potenciais psíquicos. Todas as vezes que se faz muito exercício para isso, o indivíduo tende a entrar no campo, como eu disse, de ficar imaginando coisas. Ora, quem decide se eu sou útil ou não são os bons espíritos. Eu preciso estar pronto para servir. Conhecimento, transformação moral, perseverança no bem, autoconhecimento, perceber aquilo que pode, o que não pode, e não ficar forçando. Algumas pessoas pensam, inclusive, em forçar o desdobramento, a saída do corpo de forma consciente. Forçar esse desdobramento é extremamente prejudicial para a pessoa, porque ela pode se desequilibrar psiquicamente, uma vez que ela está forçando
uma possibilidade psíquica. Outras pessoas desdobram naturalmente. Ora, se eu não sou médium de desdobramento, eu não vou forçar isso. E nem me sentir inferiorizado porque outra pessoa ele é médium de desdobramento. Às vezes surgem até disputas em grupos, isso fazendo uma reflexão, não generalizando, mas de observação, em que o médium fica com inveja da faculdade mediúnica do outro. Isso é algo, assim, estranhável para quem estuda o espiritismo. Não se deve invejar a faculdade mediúnica do outro. O outro tem possibilidades em função de compromisso reencarnatório, de resgate que a pessoa tenha de vida passada. Então, eu não posso ambicionar. Eu tenho é que fazer aprimorar a mim mesmo. E a partir disso, qualificando-se, me dedicando ao trabalho com alegria, com perseverança, os espíritos decidem até que ponto eu vou no meu compromisso, para não avançar demais. Por exemplo, se da noite para um dia, uma pessoa tivesse ampliado as suas faculdades mediúnicas, como Chico Xavier, uma visão clara dos espíritos, psicografia autêntica, incorporação sem dúvida alguma, psicografia de poesia, de literatura. A pessoa amplia de um instante para o outro todos esses potenciais psíquicos. Mas se a pessoa não tiver as qualidades morais do Chico, ela se desequilibra. Por quê? São tantas informações psíquicas que ela não consegue controlar que o desequilíbrio é certo. Não pela mediunidade, mas pelo seu despreparo pessoal. Então, a gente não pode ambicionar e nem forçar desenvolvimento mediúnico na gente mesmo. A gente precisa confiar nos espíritos. Nessa confiança, ao longo do tempo, na medida da necessidade, os nossos potenciais vão se ampliando naturalmente. Inclusive, Emmanuel chega até a mencionar um modo de você desenvolver a intuição, porque ele fala que a gente deve fazer isso. Mas qual é o roteiro que Emmanuel dá? Estudo, perseverança no bem e meditação. Essa fórmula serve não só para a intuição, mas para todos os potenciais mediúnicos. E isso não violenta a nossa possibilidade mediúnica, porque o estudo, ele me desenvolve. Trabalho no bem amplia a minha capacidade emocional. A meditação me auxilia no controle das emoções, por exemplo. Então, isso não é forçar o desenvolvimento da intuição. Forçar o desenvolvimento da intuição, por exemplo, é se Emmanuel trouxesse alguns exercícios. Olha, você vai fazer esses exercícios psíquicos aqui, que os seus potenciais mediúnicos vão se ampliar. Seria irresponsabilidade de Emmanuel. Por quê? Porque como essa orientação é geral, e uma pessoa fizesse exercícios que lhe ampliasse os seus potenciais, mas ao mesmo tempo estivesse destituída de segurança, de conhecimento e de moralidade, ela vai entrar num ambiente psíquico extremamente tumultuado. Qual ambiente psíquico que é tumultuado? O qual nós estamos naturalmente inseridos aqui na crosta planetária. Então, nós convivemos com espíritos de naturezas diversas. Entramos em contato com fluidos bons ou fluidos maus o tempo todo. Ora, para uma pessoa ter condições de transitar nesse ambiente de vibrações antagônicas, de espíritos desequilibrados, espíritos doentes, e você está o tempo todo em contato com esse ambiente, que é
uma dimensão umbralina, né, segundo o André Luiz, a pessoa se desequilibra, porque ela não tem condições de ter uma percepção clara da realidade espiritual. Essa é a nossa situação, genericamente falando. A maioria de nós não tem condições de perceber claramente o mundo espiritual, porque é um ambiente muito tumultuado, é um ambiente de pensamentos diversificados e muitas vezes ali estão desafetos desencarnados nossos. Então, às vezes, não tem muita possibilidade psíquica, é uma proteção para o indivíduo. Por isso é que Emmanuel não ditou um exercício. Imagine se ele ditasse um exercício, e isso se espalha pelo mundo. Quantas pessoas não ampliariam seus potenciais, mas não teriam conhecimento suficiente e nem transformação moral de qualidade, elas seriam jogadas nas mãos de obsessores cruéis. Por isso é que no Espiritismo não existe uma fórmula, um exercício para se desenvolver faculdade mediúnica, por causa de orientações como essa aqui dos espíritos. A coisa tem que ser espontânea. E nessa espontaneidade a gente deve avançar. Se eu tenho aptidão para a psicografia, que eu exerça cada vez mais a psicografia. Isso é da minha tendência, do meu livre-arbítrio. Então, essas considerações são muito importantes para que o médium tenha tranquilidade, serenidade em relação aos seus potenciais psíquicos, que colabore consigo mesmo pelo estudo, pela oração, pela meditação, pela serenidade psíquica, porque isso é o que vai lhe dar condições de estar junto dos benfeitores espirituais, e eles vão promover o desenvolvimento segundo o compromisso reencarnatório do médium, segundo o seu preparo psíquico para isso, sem violências, sem nenhum transtorno às suas condições emocionais. Exatamente porque um contato continuado com espíritos, sobre os quais nós não temos nenhum controle, pode surtir para nós desequilíbrio. Mas veja bem, aqui um ponto. O que causa desequilíbrio não é a faculdade mediúnica. Mediunidade não adoece ninguém. É o meu despreparo moral que, diante do quadro psíquico de muita potencialidade psíquica que eu tenho, sem controle, eu é que me desequilibro. Não é a faculdade que me desequilibra. Assim como os olhos, né? Eu posso ter excelente capacidade visual e ser uma pessoa desequilibrada. Fazer o mal, cometer o crime. O problema não está na minha capacidade visual. Está na minha índole, nas minhas tendências, naquilo que eu desejo. Então, trouxemos essa reflexão, porque Kardec está falando aqui continuamente nessa classificação, e que nós vamos continuar lendo, mas a Revista Espírita de 1859, lá pela altura da página 92, Kardec faz essa observação, para que os médiuns se especializem, ampliem as suas possibilidades dentro das suas aptidões e não forcem o desenvolvimento. Portanto, aquela orientação que eu mencionei no início, que o dirigente deu ao médium novato, aperfeiçoe uma faculdade e depois você aperfeiçoa a outra, foi uma orientação correta. Para aquele médium, não estou generalizando, porque outra pessoa poderia promover o desenvolvimento de ambas. Isso depende muito da pessoa, tá? Mas o que Kardec coloca aqui é que quando um médium possui uma faculdade preciosa, ou seja, uma aptidão preciosa, com a qual pode tornar-se verdadeiramente útil, que se contente com ela e não procure uma vã satisfação ao amor próprio numa variante que enfraqueceria a faculdade primordial.
E aí, Kardec, voltando ao Livro dos Médiuns, no item 189, ele continua ali classificando os médiuns pneumatógrafos. Pneumatógrafos são os que obtêm a escrita direta, o que é um fenômeno muito raro e fácil de ser imitado por trapaceiros, segundo Kardec. E aí Kardec faz uma nota muito interessante. Ele diz assim: os espíritos insistiram contra a nossa opinião em incluir a escrita direta entre os fenômenos de ordem física. Ou seja, Kardec, num primeiro momento, entendia que o fenômeno da escrita direta é aquele que o papel é colocado numa gaveta, por exemplo, e aí aparece um ditado. Seria um fenômeno de efeito inteligente. Os espíritos disseram que não, isso é um efeito físico. E os espíritos justificaram para Kardec. Os efeitos inteligentes são aqueles cuja produção o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium, o que não se dá pela escrita direta. Então, é um fenômeno de materialização, né? A ação do médium aqui é toda material, ou seja, o médium doa fluido, ao passo que no médium escrevente, ainda que completamente mecânico, o cérebro desempenha um papel ativo. Outra orientação interessante é sobre os médiuns curadores, que são os que têm o poder de curar ou de aliviar o doente pela só imposição das mãos ou da prece. Aqui tem 4 informações preciosas. Médium curador, ele usa a palavra poder, mas na verdade é aquele que pode, não é? Curar uma pessoa ou apenas aliviar. É interessante essa diferença entre curar e aliviar, porque o médium de cura não pode prometer resultado. Ele não sabe se o médium, se o paciente vai curar ou vai só ser aliviado. Isso vai depender do compromisso reencarnatório da pessoa. Por isso é arriscado prometer-se cura. Ele não tem controle sobre isso. E outra coisa, pela imposição da mão ou pela prece. Ou seja, eu posso impor a mão para aplicar um passe? Posso. Mas eu posso estar diante da pessoa, em pé, sentado, e fazer uma prece para a pessoa, sem impor as mãos, e vai dar o mesmo resultado? Sim. Ele ainda assim será médium curador. E aí os espíritos fazem uma observação. Essa faculdade não é essencialmente mediúnica. Como assim? Médium curador, essa faculdade não é essencialmente mediúnica? Os espíritos explicam. Possuem-na todos os verdadeiros crentes, sejam médiuns ou não. A mais das vezes é apenas uma exaltação do poder magnético fortalecido, se necessário, pelo concurso dos bons espíritos. Então, aqui os espíritos estão validando a situação de que uma pessoa pode transmitir para outra fluidos próprios, fluidos vitais próprios. Nesse caso, tecnicamente, não está havendo uma ação mediúnica, mas anímica. Então, o médium curador tem essa face anímica, porque ele doa do próprio fluido. Se houver necessidade, os espíritos ampliam essa doação anímica dos fluidos ectoplasmáticos e fortalecem com fluidos da natureza, das árvores, das águas, não é? Do fluido cósmico universal, criam um fluido misto e transmitem para a pessoa. Na prática, a gente não consegue fazer essa diferenciação. Uma pessoa está orando para outra no centro espírita, transmitindo ali o passe, a gente não sabe se ele está doando somente de si ou se tem um espírito. Na prática, você não consegue ver essa diferença, em outras palavras. Não é? O fato é que Kardec diz, e nós comentamos em programa anterior, no momento em que você faz uma prece e pede auxílio dos espíritos, você aí fica naquela condição de médium curador. Mas eles colocam a possibilidade da pessoa estar transmitindo um fluido só do médium. Agora, pode acontecer fora do ambiente do centro espírita. Uma pessoa impõe a mão, desejando transfundir ali uma força curativa para a pessoa. Ela não faz uma prece. Ela nem espírita é. Porque aqui os espíritos disseram,
os verdadeiros crentes, sejam médiums ou não. Quando ele fala que sejam médiums ou não, nós sabemos que todos nós somos médiums, mas ele está dizendo aqui um médium de cura, um médium ostensivo. A palavra aqui está nesse sentido mais específico. Então, todas as pessoas, espíritas ou não, podem doar fluidos, em qualquer religião. Quando ele fala verdadeiramente crente, é porque aqui ele fortalece o aspecto da dedicação do adepto religioso. Quer dizer, se você é um adepto de uma religião qualquer, ocidental ou oriental, e você busca seguir aquela doutrina a qual você abraça, você é um crente verdadeiro. E nesse sentido, isso favorece a sua doação, porque doar fluido é um ato de desprendimento, é um ato de amor. Então, numa hipótese, a pessoa não é espírita. É lá de uma doutrina oriental que se impõe as mãos sobre a pessoa. Tecnicamente, pode ser que naquela doutrina não se conceba a presença de um espírito. Ela está acreditando que está doando fluido de si. E realmente está. Mas isso impediria que um benfeitor espiritual se aproximasse dela, e mesmo que ela não fizesse prece, ou não concebesse a existência dos espíritos, isso impediria que um benfeitor espiritual se aproximasse dela, intensificasse aquela doação magnética em benefício da pessoa, e a pessoa se curasse ou tivesse o alívio. Não impede. Ninguém cria obstáculo para espírito. Então, é interessante essa observação dos espíritos aqui para Kardec, porque ele amplia e não exclui. Ou seja, doação de fluido benéfico para as pessoas não é exclusividade de espírita, de um médium de cura, do aplicador de passe. Os espíritos aqui ampliam, porque o espiritismo é uma doutrina universal. Ele está falando de uma doação fluídica. Por isso que no espiritismo não tem preconceito, não tem castas, não tem privilégios. Doar fluido, todos nós podemos. Sejamos espíritas ou não. E naquele momento que eu estou imbuído de amor, que é efetivamente quando eu estou, mesmo sendo de qualquer religião, no momento em que eu aproximo de uma pessoa e estendo a mão, é porque eu estou desejando bem para ela. Então, ali, a pessoa está doando seu fluido. O que não impede que um espírito aproxime e fortaleça essa doação fluídica. Então, eu achei essa observação aqui belíssima, de uma visão universal e de unidade, não é? Na caridade, universalmente falando. Ou seja, os espíritos aqui mostraram que todos nós, independente da religião, podemos doar nossos fluidos amorosamente às pessoas e teremos o concurso de benfeitores espirituais, mesmo que nós não peçamos, desde que façamos isso com amor. Por isso que o Emmanuel, lá no livro O Consolador, certa vez, nesse livro, perguntam a ele se as benzedeiras, elas também são aplicadoras de passe. E Emmanuel diz que sim, as benzedeiras também são doadoras de fluido, que se encaixa bem nessa definição aqui. O pensamento de Emmanuel é concorde, né? É de concordância com essa explicação aqui que os espíritos dão. Lembrando que essa explicação que eu estou lendo aqui, ela é de Erasto ou de Sócrates, dois espíritos muito elevados, e aí que Emmanuel tem a mesma compreensão de que não depende de colorido religioso, né? Essa possibilidade. Por isso que eu coloquei doutrinas orientais ou ocidentais. A gente precisa ter amor para as pessoas. No Espiritismo, a gente estuda mais essa questão de doação fluídica. Na sequência, nós temos médiuns excitadores.
pessoas que têm o poder de, por sua influência, desenvolver nas outras faculdade de escrever. É a definição de médium excitador. Aí vem uma explicação dos espíritos. Aí ocorre um efeito magnético do que um caso de mediunidade propriamente dita. Porquanto nada prova a intervenção de um espírito, como quer que seja, pertence à categoria de efeitos físicos. Ou seja, é uma ação anímica de efeito físico. Entendendo o que está acontecendo aqui, os espíritos colocaram que existem pessoas que têm a possibilidade, pela sua doação magnética, transmitindo ali o passe, em outras palavras, fazer com que uma pessoa desenvolva a faculdade de escrever. Ele coloca aqui de escrever, mas pode ser incorporação também, porque Kardec deixa muito claro, quando a gente estuda a psicografia, que tudo que ele fala de psicografia se aplica à psicofonia. Não esqueçamos disso. Toda orientação que ele dá para psicografia se refere também à psicofonia. Porque a diferença está apenas no modo de transmissão. Um escreve, o outro fala, mas o mecanismo é o mesmo. Aliás, esse é o pensamento também de André Luiz. Não há diferença, apenas aquilo que é mais fácil para a pessoa, escrever ou falar. Mas o processo de contato psíquico é o mesmo. Então é interessante isso aqui, ou seja, tem algumas pessoas que são chamadas de médiuns excitadores, que poderiam pôr a mão numa pessoa e ela desenvolveria a faculdade de escrever? Sim. Então nós temos que analisar esse fenômeno aqui por dois ângulos. Pelo ângulo do médium excitador e pelo ângulo do médium que desenvolve uma faculdade. No caso aqui, Kardec coloca de escrever. Analisando pelo ângulo do médium excitador, ou seja, os espíritos explicam, ele doa fluido magnético, fluido animalizado. Esse fluido seria capaz de auxiliar a pessoa a psicografar. Por que eu disse auxiliar? Porque Kardec, na introdução do Livro dos Médiuns, ele diz que se uma pessoa não tem aptidão para escrever, ela não vai ser psicógrafa. E o texto que eu li inicialmente no programa também disse isso. Não se desenvolve, não se cria na pessoa uma faculdade que ela não tem aptidão. Então, entendendo aqui o processo, volto à análise pela visão do médium chamado médium excitador. É chamado de médium excitador, mas o fenômeno, na verdade, é anímico, porque ele diz aqui, há um efeito magnético do que um caso de propriamente dito. Porque, na verdade, não é um espírito que está doando o fluido para que a pessoa escreva. Pela explicação dos espíritos. Então, o dirigente da reunião mediúnica, vamos ser assim mais exemplificativos. Um dirigente de reunião mediúnica poderia impor a mão e a pessoa, sustentada por aquele fluido, começaria a psicografar. Ele seria chamado de médium excitador, sabendo bem que, na verdade, aí está havendo uma ação anímica.
porque a doação foi de fluido próprio. A pessoa, agora o psicógrafo. Eu posso ficar horas impondo a mão sobre uma pessoa. Se ela não for psicógrafa, ela não vai psicografar. Porque ela não tem aptidão. Foi o que Kardec disse aqui na Revista Espírita. É preciso fazer esse estudo associado, senão a gente não consegue entender o que está acontecendo. Dá a impressão que se criou a faculdade na pessoa. Não. Ele apenas vai sustentar a faculdade existente. Porque às vezes a pessoa está com dificuldade de sintonia, às vezes a pessoa não tem experiência, então aí o passe vai ajudar a pessoa a psicografar. Se ela tiver essa aptidão. A mesma coisa vai acontecer para a pessoa entrar em transe psicofônico. Agora, então, no caso, houve uma doação magnética e a pessoa que tinha faculdade teve facilidade para que ela entrasse em transe, porque foi sustentada por um fluido. No nosso livro Psicofonia na Obra de André Luiz, analisando um texto de André Luiz, a gente teve a oportunidade de fazer o seguinte comentário. Essa ação magnética que sustenta a pessoa para entrar em transe, ela não precisa ser necessariamente de um médium excitador. Os próprios espíritos podem fazer isso, independente do médium excitador. Médium excitador seria esse ato, né, de doação fluídica. Então, os espíritos fazem isso, independente dele receber o passe ou não. André Luiz explica que quando a pessoa senta na reunião mediúnica, ali ela já começa a receber passes que magneticamente vão a induzindo ao transe. Então a pessoa não precisa receber o passe no início da reunião mediúnica para incorporar, para escrever ou para falar. Ela não precisa. Os espíritos podem fazer isso. Faz mal eu fazer isso? Óbvio que não. Kardec está dizendo aqui que isso até ajuda se uma pessoa levantar e transmitir o passe. Agora, aí tem um cuidado que precisa ter. Quando uma pessoa está transmitindo o passe na outra para ajudá-la a entrar em transe, ele tem que tomar cuidado para não induzir a pessoa a escrever ou a falar. E isso é um risco. Ou seja, vamos supor que eu tome essa posição de aplicar o passe para ajudar a pessoa a entrar no transe. Eu tenho que simplesmente transmitir o passe e deixar que espontaneamente ela entre em transe, se ela tiver se for o momento adequado, se ela tiver essa aptidão. Porque se eu ficar transmitindo o passe e mentalizando e falando, pega o lápis que você vai escrever, porque eu estou vendo aqui que tem um espírito que quer escrever através de você, eu induzo a pessoa. E nesse processo indutivo, eu estimulo a imaginação dela. E ela começa a escrever. Aí, não por ação magnética, mas por imaginação, porque eu induzi a pessoa. Há uma ligação muito grande entre o dirigente da reunião mediúnica e o médium. Ligação até de outra encarnação. Um veio preparado para dirigir e o outro veio preparado para entrar em transe. Quando está numa reunião mediúnica, que o dirigente abre o momento para o transe e diz agora está liberado para o transe, depois das preces iniciais, há uma ação indutiva. Todos ficam induzidos, ou seja, predispostos ao transe. O médium fica atento. O dirigente, sem querer, induziu, porque ele deu o comando. Agora podemos entrar em transe. Essa informação, ela é indutora. Ela deu um comando psíquico. Isso é indução magnética, que é isso que eles estão falando aqui, Kardec está dizendo aqui.
Noutras palavras, é uma ação hipnótica, porque hipnose é magnetismo. Então, quando o dirigente abre a reunião, que ele libera o momento para o transe, ele deu um comando, e aí os espíritos, já estando ligados aos médios, os benfeitores espirituais coordenando, os transes vão acontecendo, porque o comando é do lado de lá. Mas aqui no plano físico, houve uma ordem. Podemos agora dar passividade espontaneamente aos espíritos. Houve um comando hipnótico, houve um comando magnético, houve uma indução. Então, a gente tem que observar muito as forças que interagem na reunião mediúnica. Eu estou até entrando em muitos detalhes nessa explicação, porque realmente essa questão de médium excitador aqui, ela acontece na prática, mas a gente não usa essa expressão médium excitador. Mas ela acontece nas reuniões mediúnicas diuturnamente, quando uma pessoa transmite o passe na outra, ajudando-a a entrar em transe. Isso é perfeitamente normal e útil. O que não se deve, resumindo, é induzir a pessoa verbalmente. E a gente faz isso muito. Estou vendo o espírito aí do seu lado, você tem que incorporar. Aí a pessoa começa a ficar dando um jeito ali e às vezes ela até simula uma incorporação para satisfazer o dirigente que vai ficar ali, né? Ou a pessoa que está ali transmitindo o passe nela. Então, o médium, quando vai adquirindo experiência, ele já não precisa mais desse apoio magnético para entrar em transe. Não precisa, ele já está. Muitas vezes é útil no início, quando ele está experienciando os primeiros transes, né? Essa explicação de Kardec aqui de médium excitador, ela é muito atual e acontece diuturnamente nas reuniões mediúnicas. Com essas ressalvas que eu fiz, você não cria a faculdade, porque veja a palavra que Kardec usa aqui, voltando na definição. Pessoas que têm o poder de, por sua influência, desenvolver nas outras a faculdade de escrever. Quando Kardec diz aqui desenvolver, significa que a faculdade existe e ela vai ampliar-se. Aqui ele não está dizendo que o excitador é o que cria no indivíduo a faculdade. Ele usa a palavra desenvolver, ou seja, a faculdade já existe e vai ser sustentada para o exercício prático. É um assunto extremamente interessante. E a gente vê muito na reunião mediúnica e não se atenta. Que naquele momento ali eu estou doando fluido magnético, estou agindo como um médium excitador. E aí no item 190, médiuns especiais para efeitos intelectuais, aptidões diversas. Aí Kardec continua a classificação. Médiuns audientes são os que ouvem o espírito. Muito comum. E aí, nós temos que entender que esse ouvir não é com os ouvidos físicos, é com o pensamento. A audição, ela não é com os ouvidos, é o pensamento que fica sonorizado e a pessoa realmente ouve. Diferente de uma voz que se materializa, né? Aqui o médium é audiente. Os espíritos fazem uma explicação. Muitos há que imaginam ouvir o que apenas está na sua imaginação. Essa faculdade aqui, o médium tem que ter muito cuidado para não entrar na imaginação. Às vezes você está imaginando que está ouvindo, tá? Como é que eu faço a diferença? É pelo conteúdo. Se você estiver imaginando algo, essa imaginação pode dar a impressão de que alguém fala com você. Mas se você não está imaginando e surge como se fosse uma voz, não é? E às vezes você pode até dialogar com essa voz, aí você é médium audiente. Se isso ficar muito claro, você é um clareaudiente. Médiuns falantes. Os que falam sob a influência dos espíritos são muito comuns. Kardec não usa a palavra incorporação, não usa psicofonia. Ele usa a palavra, a expressão médium falante. Por que ele é tão breve quando fala de médium falante aqui no livro dos médiuns?
porque tudo que ele falou sobre o psicofônico se aplica ao falante. A diferença é que um fala e o outro escreve. Então, ele não precisaria repetir tudo aqui. Então, Kardec não privilegia a psicografia em detrimento da psicofonia, não. Ah, mas por que Kardec pesquisa tanto a psicografia? É claro que ele usou muito psicografia porque ficava escrito, e na época era muito mais fácil você analisar uma escrita, que ficava registrado no papel. Hoje nós temos gravadores que fazem o mesmo papel, não é? Tem a mesma utilidade do que você escrever. Então, não há mediunidade melhor, não há privilégio de nenhuma faculdade. É como nós mencionamos em programas anteriores. Ambas as faculdades, psicografia ou psicofonia, têm o mesmo mecanismo, têm a mesma utilidade e permite a análise e identificação do espírito da mesma maneira. Você pode analisar a natureza do espírito pela psicografia e pode analisar a natureza do espírito pela psicofonia. Basta você gravar para ouvir de novo, ou então lembrar do que foi dito na reunião mediúnica. Tá? Então, a psicografia, ela não é melhor para analisar a natureza de um espírito. Ela tem o mesmo nível de utilidade. Vai depender da peculiaridade do médium. Tanto é que em toda reunião mediúnica, no final, tem um momento de análise, de comentário das manifestações. O que você está fazendo? Analisando a natureza dos espíritos que se manifestaram pela psicofonia. Se todo mundo tivesse escrito, nós estaríamos lendo e analisando as mensagens. Muitas pessoas estão acreditando que está acabando essa questão de análise de mensagem em reunião mediúnica. Nunca acabou. Não pode acabar. Porque isso é da natureza do espiritismo. A análise da natureza dos espíritos, identificação pelo conteúdo. Só que você pode fazer isso pela escrita ou pela fala. Nós vamos ter um programa que a gente vai falar sobre essa identificação, em que eu vou detalhar calmamente o processo de identificação dos espíritos. Aqui eu só estou fazendo referência que falante ou escrevente é a mesma coisa e permite que se analise o conteúdo indistintamente. Kardec coloca aqui que os falantes são muito comuns desde a época dele. Então, significa que são muito comuns e ele deveria ter feito mais referência. Ele fez, do mesmo, quando ele fala que um e outro são da mesma natureza. Bom, para encerrar hoje, nós vamos continuar esse capítulo, porque ele é muito rico e tem muitas informações e permite muitas análises, não é? Como as que fizemos aqui hoje, sobre essa questão de indução do médium, do comando. Isso aí a gente tem que entender bem para compreender as nossas responsabilidades em reunião mediúnica e as forças que interagem na reunião mediúnica, o que dá, compreendendo isso, segurança e saber desses processos indutivos que acontecem. No próximo programa, eu vou começar falando de médiuns videntes. E agora vamos responder aqui algumas perguntas que nos surgiram. O Telegram já está aberto para as perguntas, tá? Aqui, o Gésler está fazendo uma pergunta, o Gésler Albuquerque. Podemos desenvolver a psicografia em casa pedindo orientação do mentor? Olha, claro, você pode desenvolver a faculdade em casa. Agora, é conveniente ou não? Isso aí é outra questão. Tá? Se você vai fazer esse desenvolvimento em casa, você tem que ter tido uma orientação de um grupo mediúnico, do dirigente, que viu necessidade para isso, de acordo com o seu compromisso. E a gente não sabe qual é o compromisso da pessoa. Porque o correto, mais seguro, é desenvolver no centro, porque é um ambiente controlado. Tem pessoas que querem fazer esse desenvolvimento sozinhos, aí é que é um perigo. Kardec fala, é extremamente perigoso, porque a pessoa não consegue analisar o próprio conteúdo da mensagem que recebeu, que às vezes ele fica fascinado sem perceber. Então ele vai achar que uma coisa é boa e não é. Por isso que a gente deve desenvolver com um grupo que nos dá segurança.
E tem outra coisa, quando eu abro reunião mediúnica em casa, por mais equilibrado que seja o meu lar, mesmo que eu more sozinho, ninguém controla a presença dos espíritos. Podem comparecer espíritos de todas as naturezas. A sugestão é que, se a pessoa for fazer desenvolvimento psicográfico em casa, ela tenha muito cuidado. O ideal é desenvolver no centro. Se no centro ficar comprovado que você tem, por exemplo, compromisso com a psicografia literária, é claro que muitas vezes não dá para você fazer isso no centro. Aí, às vezes, médiuns amadurecidos fazem a psicografia, mas eles já estão desenvolvidos. Não está desenvolvendo. Mas são médiuns experientes que conseguem, inclusive, suportar o assédio obsessivo, porque ninguém está livre desse processo. Então, a sugestão é que a gente não desenvolva. Kardec diz que, no programa do desenvolvimento, eu vou tratar disso aqui com mais calma, porque Kardec fala que a pessoa pode até fazer esse exercício, 15 minutos e tal, para ver se ele tem compromisso mesmo. Mas nós nunca podemos fazer isso sozinho, sem uma orientação de um grupo mediúnico. Aqui a pessoa coloca, pedindo orientação do mentor. Claro, você vai pedir orientação do mentor. Mas o mais seguro é você pedir orientação do dirigente do grupo, e um dirigente amadurecido e um grupo sério, que vai te ajudar, inclusive, a interpretar a orientação do mentor. Porque às vezes eu posso estar fascinado e achar que é um mentor e é um obsessor. Ninguém está livre disso, eu não estou censurando, não estou aqui limitando, estou dizendo dos riscos, né? Cada um escolhe o próprio caminho. A Fabrícia Souza, quando o senhor se refere a mentores dos médios, existe mais de um mentor? Pode haver. Todos nós temos um anjo de guarda, um espírito protetor. Nós temos também um mentor. Nós temos espíritos familiares, amigos. Todos, quando nos dão orientação, fazem uma mentoria, não é? São mentores. Então, Chico tinha ali o mentor Emmanuel, mas ele não descartava que Dr. Bezerra de Menezes também era um mentor. André Luiz, embora nos seus livros se coloque ali como um aprendiz, mas ele se tornou um grande mentor. Hoje, André Luiz é um mentor elevadíssimo. Divaldo fala também de Joana de Anjos, que seria sua mentora primordial, mas não quer dizer que ali o Manuel Filomeno de Miranda, por exemplo, também é um mentor elevadíssimo. Então, nós podemos usar essa expressão mentores dos médiuns como todos aqueles que auxiliam a caminhada do médium na vida. A Neila pergunta, o corpo físico da pessoa que força sempre desdobrar sem conhecimento pode sofrer uma influência de espíritos de baixa vibração? É o que mais ocorre. Ou seja, espíritos inferiores e às vezes obsessores. Porque eu me lanço numa empreitada sozinho para o qual eu não tenho experiência. Ivone Pereira desdobrava com a maior facilidade. Mas ela sempre tinha um mentor que auxiliava, que era o Charles. Eu conheço pessoas, amigas, médiuns, sonâmbulos, que deitam no sofá após o almoço para repousar e se desdobram. Mas não fazem sozinhos. São pessoas muito experientes, amadurecidas, e muitas vezes caminham com seu anjo guardião. Mas isso é espontâneo. Pessoas assim já são sonâmbulos desde a infância, já estão acostumados a desdobrar. O que não posso, por exemplo, sou eu que nunca tive uma experiência consciente com desdobramento. Experiência consciente, porque toda noite a gente desdobra, tá? A gente deita na cama para dormir e a alma se afasta do corpo. Nossa alma não está dentro do corpo, nós não estamos presos no corpo, nós estamos ligados ao corpo, é muito diferente, é o que os espíritos dizem. Como a gente está ligado, a gente se afasta muito facilmente. À noite, toda noite, a gente se desdobra. Agora, fora dessa condição do sono natural, eu, por eu mesma, induzir em mim o desdobramento, sem estar no sono natural, fazer uma auto-hipnose, porque é um processo de auto-hipnose, para eu desdobrar.
eu posso me lançar na mão de obsessores, que eu não conheço. Eu não vou ter autorização espiritual, muitas vezes, para isso. Porque quem tem autorização espiritual desdobra espontaneamente. Por isso que eu não posso forçar o desdobramento, que eu posso estar ligado a espíritos obsessores e entrar numa fascinação. Principalmente como ela coloca aqui, desdobrar sem conhecimento do que está acontecendo, né, dos riscos. Que desdobrar o que, que é? Sair fora do corpo. Eu saio fora do corpo, vou entrar em contato com quais espíritos? Aqueles, muitas vezes, de nosso nível, e nós, falando assim, de nós particularmente, não somos espíritos elevados. Cristiane Lee, Jacobson, o que aconteceu se temos uma aptidões? Deixa eu entender a pergunta. O que acontece se nós temos uma aptidão? Se nós temos uma aptidão, é porque eu fui preparado no mundo espiritual para ter uma aptidão. Mozart tinha uma aptidão. Ele era um médium inspirado. Está na... Leon Denis coloca isso no livro No Invisível. Ele fala de Mozart. Mozart tinha uma aptidão. Qual era a aptidão de Mozart? Ele era um médium inspirado. E olha o que Mozart fez com uma aptidão. Marcou a história da música. Então a gente tem uma aptidão, mas se fizer o que Kardec falou, desenvolver essa uma aptidão, ela pode ser uma aptidão extraordinária, como Mozart, que compôs melodias excepcionais com uma aptidão. O mesmo aconteceu com Beethoven. São os dois exemplos que Leon Denis dá. Tinha uma aptidão e transformou isso numa celebridade, né? Os transformaram numa celebridade. Como saber se uma pessoa é médio de cura? Todo mundo é médio de cura. Todos nós somos médios de cura. É o que o Espírito falou, que eu acabei de comentar. Basta eu desejar a cura para o outro que eu vou doar fluido. E se eu fizer isso com amor, fizer uma prece, o Espírito vai me auxiliar. Agora, existem vários níveis de médios de cura. E nós temos que considerar também se a pessoa vai ter o alívio ou vai ter a cura, que foi o que eu li aqui de Kardec. Eu estou passando aqui um minutinho do tempo, apenas porque muitas pessoas perguntaram o que acontece ao médico que aperfeiçoa uma faculdade mesmo tendo aptidão em outra, como psicografia, mas na casa espírita não tem esse desenvolvimento. Sinto como se tivesse um erro. Olha, Cris, eu acho o seguinte, desculpe usar a expressão acho, mas assim, o nosso entendimento é de que a casa espírita não pode cercear ninguém em termos de desenvolvimento. A gente não sabe, a casa espírita tem que estar aberta. Você não pode impedir espírito nenhum de manifestar, você não pode impedir médium nenhum de experienciar suas aptidões. O centro espírita é para isso. Então, deve disponibilizar ali o que for necessário para o médium exercitar suas aptidões. Se ele vai desenvolver ou não, isso aí é outro problema. Mas a casa espírita não pode ser... E às vezes a gente vê cerceamento. Olha, aqui não se desenvolve psicografia. Olha, aqui não se desenvolve incorporação. Aqui nós somos só casa de cura. Então, isso é um cerceamento. Isso aí já é uma distorção. Não é orientação espírita. Quais as situações pode ocorrer o bloqueio mediúnico? O bloqueio mediúnico é uma questão psicológica. Mas eu vou ter um programa que eu vou falar sobre a perda da mediunidade ou suspensão em que existem circunstâncias em que o médium desequilibradamente se afasta das boas intuições. A Leonor está me fazendo uma pergunta aqui sobre doação de fluidos. Tem um programa anterior que eu falei sobre mediunidade de cura. Programa só para isso. Eu indico às pessoas, porque surgiram aqui duas perguntas sobre o passe. E um programa anterior, você pode procurar lá, quando eu falo da mediunidade de cura, em que a gente detalha tudo isso aqui que as pessoas estão me perguntando. A Adriana pergunta, o médium excitador quer dizer que, então, se tivermos uma faculdade de psicofonia e recebermos uma ajuda, o transe vai acontecer com mais facilidade? É exatamente isso que acontece. E a finalidade dos médiuns de apoio e do dirigente é ajudar o médium a sustentar no transe inicialmente. Depois, com a experiência dele, isso se supera. Bom, eu vou ficando por aqui. O assunto é palpitante, nós vamos continuar falando sobre as diversas variedades do médium na próxima semana, no próximo programa.
Lembrando sempre que o nosso estudo está disponível também em podcast no canal da FEB, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Os nossos encontros semanais, eles ficam gravados e disponíveis gratuitamente. Você colabore, divulgue, compartilhe com aqueles que não puderam assistir ao vivo. Se você tem dúvidas acerca da mediunidade ou gostaria de ficar atento à programação do nosso estudo, acesse o Telegram. No endereço @FebTV_Médios, faça a sua pergunta, ele fica aberto 24 horas, tá? Até amanhã, mais ou menos 20 horas, você faz a sua pergunta e depois a gente posta as respostas. Se você deseja encontrar todo o conteúdo dos programas Estudando o Livro dos Médiuns num só lugar, acesse o site febtv.com.br/médiuns. Você vai encontrar, inclusive, todas as perguntas respondidas no Telegram. Dê uma olhadinha no Telegram antes de fazer a sua pergunta, porque às vezes a pergunta já foi feita e você já encontra lá o conteúdo. Finalmente, a FEB disponibiliza 3 oportunidades de estudo das obras básicas. Vai aí uma dica para continuarmos estudando aí as obras básicas. Estudando o Livro dos Espíritos, toda segunda-feira às 20 horas. Conosco, estudando o Livro dos Médiuns, terça-feira, 20 horas. E toda quinta-feira, às 21h30, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. E a FEB, disponibilizando o estudo das obras básicas. E, finalmente, seja um padrinho ou madrinha da FEB TV. Colabore para que a FEB TV possa cumprir o seu compromisso espiritual, que é difundir com Ismael a obra de Allan Kardec, a doutrina espírita. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Nós queremos te agradecer do fundo do coração e aproveitar esse momento para pedir que você se junte ao projeto, continue sendo um colaborador, continue fazendo as suas doações para que o trabalho prossiga, levando esclarecimento, levando consolação a milhares de corações espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Gratidão e esperança na continuidade da sua doação. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes e Boni Pereira com esta instituição? Qual a sua missão?
como ela atua na formação do homem de bem. Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.